pessoal, a paz do Senhor para todos. Vamos para mais uma escola bíblica dominical para a turma dos adolescentes e jovens da nossa igreja. Vamos conversar hoje sobre o jovem cristão evangeliza. Antes da gente começar o nosso estudo de hoje, vamos fazer uma oração, conversar com Deus, agradecendo a Ele por essa oportunidade que Ele está nos concedendo de aprender um pouco mais da Sua palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te rendemos, ó Deus, por essa rica oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor nos concede de estarmos em Tua presença, Senhor Deus, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Pai. Toma a direção das nossas vidas, Senhor Deus, que tudo que venhamos ouvir, ó Deus, possamos pôr em prática em nosso dia a dia. Em tudo isso que te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nosso texto base se encontra no livro de João, capítulo 1, versículos 43 ao 51. Então pega a Bíblia aí e vamos fazer a leitura juntos. Livro de João, capítulo 1, versículo 43 ao 51. Diz assim: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: Na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre os filhos do homem. Então, o jovem cristão evangeliza. É o título da nossa lição dessa semana. O cristão deve ser por natureza um evangelista. Evangelista é o anunciador das boas notícias. E as boas notícias que divulga são as mesmas do primeiro evangelista, o anjo do Natal. Eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Está escrito lá em Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11. Esse esforço de levar as pessoas ao conhecimento de Jesus é que se chama de evangelização, que pode variar nos métodos e nas circunstâncias, mas que será sempre a apresentação das boas notícias da salvação de Jesus aos outros. O jovem cristão também é um evangelista. E por que o jovem evangeliza? O jovem cristão sabe que hoje, mais do que nunca, a juventude precisa de Jesus. E desse modo geral, ainda não o conhece. Já na adolescência, o jovem é assaltado por três grandes forças que procuram destruir o seu caráter: o materialismo, o vício e a imoralidade.
Você nota nas conversas e nos interesses e no comportamento dos moços de hoje, com pouca exceção, que tudo gira em torno desses três poderes. O dinheiro é o maior representante do materialismo. Parece ser um objetivo principal de quase todos. Quase todos querem ganhar cada vez mais, não importando-se. Para isso, muita gente precisa ser visada. Poucos procuram seguir uma carreira por vocação ou para servir aos outros. Vai-se atrás daquele que der mais lucro. Então as pessoas não, às vezes o jovem se ilude e vai procurar um emprego em algo, em uma área que não é característica sua e acaba fazendo um serviço que não era o que ele queria, mas por ganância e por dinheiro, por querer ganhar mais, acaba fazendo aquele serviço e fazendo de mau jeito, porque é algo que não lhe agrada. O materialismo tem também outra forma, que é o desinteresse quase total por religião, pela igreja e por Deus. Essas coisas, dizem, são para meter medo em criança, para doentes e velhos, quando muito, para a hora do aperto. Em consequência dessa preferência, os jovens tornam-se cada vez mais egoístas e menos interessados no bem e na felicidade dos outros. O vício tem preferência pelos jovens. Geralmente, ele se estabelece na adolescência. Ele está muito perto das pessoas em casa, como o fumo e a bebida, e à porta dos colégios com os traficantes, nas praias, nos clubes, nas rodas de amigos. As pessoas viciam-se cada vez mais cedo. Já há muitas crianças viciadas. E o vício acaba com a saúde, enfraquece a vontade e perturba a mente e desgraça a vida das pessoas. A imoralidade encontra fácil terreno entre os jovens, principalmente os adolescentes, que começam a despertar fortemente pelo sexo. O cinema, a televisão, a banca do jornal, a conversa dos colegas e muitos outros meios estão sendo usados para desvirtuar um dos mais elevados e puros dons de Deus, que Deus nos concedeu. Além dessas forças, a violência, a insegurança, a falta de solidariedade, a corrupção e são outras armas que o diabo usa para tornar esse mundo insuportável. Só há uma solução para esse problema. Sabe qual é? Jesus. O mundo não conhece Jesus e você e outros cristãos que conhecem o Salvador precisa apresentá-lo aos colegas, aos amigos e aos conhecidos. Isso é evangelizar. O jovem cristão é um missionário de Jesus. Ele recebeu de Cristo a missão de levar as pessoas a seus pés. Missionário não é somente aquele que vai trabalhar entre os índios ou evangelizar as nações estrangeiras. Na maioria é preciso que as pessoas se tornem missionárias onde estiverem. Se você já tem Jesus como seu Salvador, recebeu a missão de falar dele a seus amigos, colegas e parentes, e para isso você não precisa ir ao estrangeiro ou aprender a língua dos índios. Você é um missionário de Jesus no seu mundo, na sua escola, na sua família, na sua vizinhança, no seu bairro, sua cidade. Houve uma senhora paralítica que se tornou grande missionária sem se locomover, sem sair de sua cadeira de rodas, escrevendo cartas e conversando com as pessoas que visitavam. Você já percebeu quantos colegas e amigos aflitos vão conversar com você? São pessoas que Jesus coloca em seu caminho para você evangelizar.
Então, às vezes, Deus coloca pessoas nos nossos caminhos que estão passando por alguma tribulação, por alguma dificuldade, e eles vêm nos contar, nos ver como amigos. E ali é um momento, uma oportunidade que a gente tem para falar de Jesus para essas pessoas. A ordem dada por Jesus em Marcos 16:15 significa: à medida que fordes andando por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Você pode realizar excelente trabalho de evangelização em época de campanha evangelística de sua igreja, distribuindo convites e folhetos, levando amigos e colegas a ouvir os pregadores, ajudando a fazer cartazes e faixas, colaborando na recepção dos visitantes e conversando com aqueles que se decidirem. É um trabalho missionário importante que qualquer jovem da igreja, se quiser, pode realizar. Mas você não precisa esperar por campanhas. Não há hora marcada para evangelizar. Em qualquer dia ou ocasião, sendo oportuno, você pode realizar sua tarefa evangelística. E sempre haverá oportunidade para você convidar um amigo para ir à igreja. Sempre haverá uma oportunidade dada por Cristo para você evangelizar. Então, se você tem um amigo que você sabe que ele está distante, que ele não conhece ainda Cristo, leva ele para a igreja, convida ele, mostra para ele o quanto é bom servir a Deus, porque através do teu testemunho você vai conseguir ganhar ele para Cristo também. Não é preciso curso nem conhecimento especial para se realizar um bom trabalho de evangelização. Todavia, algumas recomendações são úteis no desempenho dessa missão, como, antes de tudo, orar. Então a gente deve, se você está querendo levar alguma pessoa para a igreja, mas não sabe como, ore. Apresente ao Senhor o nome dessa pessoa e Deus vai dar o momento, a oportunidade certa de você convidar essa pessoa, e quando você convidar, ela já vai estar sendo preparada, porque você orou antes e apresentou ao Senhor. Então, quando ela for para a igreja, o terreno já vai estar ali fértil, porque você já vinha conversando com ela, você já vinha mostrando a palavra de Deus para ela. Outro ponto é estar atento. Você tem que estar vigilante sempre para perceber uma oportunidade de evangelizar uma pessoa. Outro ponto é esteja devidamente com folhetos e com a palavra de Deus. Mesmo que você não tiver com a Bíblia, mas se você souber alguns versículos da Bíblia que falem sobre a evangelização, e no momento, a oportunidade que tiver, você pode falar também. Nunca discuta nem levante a voz. Eu aprendi desde pequenininha que religião a gente não discute. Então, se você está vendo que naquela roda ali dos seus amigos, as pessoas, quando você fala, vai querer discutir ou vai querer fazer, dar sua opinião, você já se recua. Você não pode ficar discutindo. Você vai falar de Jesus para as pessoas, mas não pode também estar discutindo, nem estar forçando, querendo que a pessoa querendo forçar com que a pessoa acredite naquilo que você acredita. Tudo isso, a conquista, ela é gradativamente, não é do dia para a noite. Tem pessoas que quando você fala, na primeira palavra que você diz, ela já compreende, mas tem outras que não, que precisa de mais tempo, e que precisa de mais um amadurecimento, que precisa ter uma confiança maior em quem está falando. Outro ponto é interesse realmente pelas pessoas e pelo que elas dizem, procurando amá-las sinceramente. Então, quando a pessoa vier falar com você, dê atenção, escute o que ela está falando. Demonstre que você tem interesse em escutá-la também. Não fique sem dar muita importância. Escute o que ela tem para lhe falar. Quando possível, ore com essa pessoa pelo seu problema. E quando possível,
Leve essa pessoa para a igreja, apresentando-a a seus colegas, aos professores da escola dominical e ao pastor. Faça com que essa pessoa se sinta bem no ambiente que você frequenta. Então apresente ele aos seus amigos, apresente ele ao pastor, né? E que para que ele se sinta bem também naquele ambiente. Procure ler algum livro sobre evangelização, particularmente evangelização pessoal. Peça oração aos irmãos em favor das pessoas que estiverem evangelizando. E, acima de tudo, procure dar bom testemunho cristão. Então, se você não dá um bom testemunho de cristão, provavelmente aquele seu amigo, quando você for convidar ele vai rir de você e vai dizer: eu quero ser cristão igual a tu, Deus me livre. Ele não vai querer ir com você, porque o teu exemplo, o teu testemunho não está edificando a vida de ninguém. Para encerrar, o mais importante na evangelização é levar a pessoa a Jesus, como fez Filipe com Natanael. Ele não discutiu nem procurou defender-se da insinuação do seu amigo, de que de Nazaré não via nada bom. Se Filipe tivesse, quando Natanael falou: tem alguma coisa boa de Nazaré? Se Filipe tivesse ido discutir com Natanael, tivesse entrado, querer defender o seu ponto de vista com Natanael, ele não tinha conseguido conquistar Natanael para Cristo. Então é muito importante a gente perceber as situações, as circunstâncias e não querer discutir com as pessoas, e sim procurar meios de que a pessoa por si só ela compreenda e possa conhecer a Cristo. Ele não discutiu nem procurou defender-se das insinuações do seu amigo, de que Nazaré não vinha nada bom. Levou a Jesus e isso foi suficiente para sua conversão. Haverá muitas provocações para você discutir ou querer defender alguma posição doutrinária. Se possível, evite esse desvio de seu alvo. O importante é a pessoa conhecer Jesus. O mundo está cheio de religiões e vazio de Deus, e é dele que o mundo carece. Seja um missionário de Jesus. Então, pessoal, coloque em prática essa evangelização. É fácil? Não é. Mas se vocês têm um amigo, alguém com quem você já tem uma certa intimidade, então procura falar de Jesus para essa pessoa, sem querer agredir, sem querer ofendê-la. Procura escutar essa pessoa, se aproximar dessa pessoa e no momento oportuno convida ela para ir à igreja. Seja um missionário. Não precisa você ir para a África, não precisa você ir para a Ásia, não precisa você ir para o Japão. Seja um missionário onde você estiver, porque o chamado é para todos os cristãos. Se você conhece a Cristo, se você verdadeiramente se sente bem no ambiente que você está na igreja, então convide outras pessoas para também estar junto com você, fazendo parte desse mesmo corpo de Cristo. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor pela essa palavra e que possamos pôr em prática aquilo que aprendemos hoje. Senhor Deus e Pai, te rendemos graças, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de aprender um pouco mais da Tua palavra, Deus. Que possamos, Senhor Deus, colocar em prática tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que aprendemos, Senhor Deus. E que a cada dia, Deus, venhamos ganhar vidas para o Teu reino através do nosso testemunho, do nosso exemplo, Pai. Que sejamos jovens e adolescentes fortes, cheios do Teu Santo Espírito, ó Deus. E que venhamos, Senhor Deus, a cada dia, Deus, demonstrar tão grande amor, Deus, pelas pessoas, pelas vidas, Senhor Deus. E venhamos, Senhor Deus, a cada dia, Pai, conquistá-las para Ti. Em tudo isso que Te oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo domingo, na nossa próxima lição da Escola Bíblica Dominical para Jovens e Adolescentes. Até o próximo domingo.